Retomamos nossos trabalhos. O terceiro painel será agora coordenado pelo excelentíssimo desembargador, vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, que assume a palavra. Muito boa tarde. Antes de mais nada, me cumpre, na condição de membro organizador desse evento, agradecer, ainda uma vez mais, a presença e o interesse de todos, de estarem aqui compartilhando esses momentos conosco. Agradecer principalmente a presença dos nossos dois ilustres palestrantes, os desembargadores e também professores Emanuel Teófilo Furtado e Bento Herculano Duarte Neto. O nosso tema, aspectos do novo CPC e o processo de trabalho, é um tema que, a rigor, como, aliás, bem notou o nosso ministro Douglas na sua brilhante conferência de abertura, é um tema que talvez pudesse ser considerado alienígena ou algo estranho no contexto de um congresso de direito de trabalho rural. Fato é, porém, que o processo de trabalho ele interessa a toda a justiça e a toda a estrutura trabalhista brasileira, porque é através dele que se vai eventualmente, ou que se irão eventualmente viabilizar, aquelas medidas jurídicas destinadas, inclusive, por exemplo, a coibir o trabalho infantil, a diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho. O processo de trabalho, portanto, necessita ser eficiente, necessita ser consistente, necessita ser um instrumento de viabilização efetiva do direito material. E, nesse contexto, é que entra, então, a questão da eventual incidência supletiva ou subsidiária do direito processual comum, notadamente do direito processual civil. Esse tema, aplicação subsidiária do processo civil ao processo de trabalho, eu pessoalmente considero um dos temas mais difíceis e mais complexos da ciência processual trabalhista. Nós podemos facilmente constatar a grande polêmica que ele gera, as divergências que a esse respeito existem na doutrina e na jurisprudência. É quase uma sorte de enigma. Eu costumo, inclusive, dizer que esse tema, aplicação subsidiária do processo civil ao processo de trabalho, me lembra sempre aquela história, né, da Esfinge de Tebas, aquela fábula da Esfinge de Tebas, que apresentava ao passante um enigma e, ao mesmo tempo, advertia, né, decifra-me ou devore-te. E é mais ou menos isso que acontece com a aplicação subsidiária do CPC. Se nós não tivermos mais ou menos claro como nós iremos proceder a essa aplicação, nós podemos realmente, ao invés de auxiliar o processo de trabalho, acabar com a sua eficiência. Isso, por si só, já demonstra, a meu juízo, toda a relevância do tema. E, para debatê-lo, nós trouxemos, então, os professores Emanuel e Bento Herculano. É comum a organização do evento passar um breve currículo para ser apresentado à assistência. Mas eu já havia pedido ao meu gabinete que fizesse uma pesquisa particular. E aí eu descobri algumas coisas, né, que eu nem sei se eles iam querer que eu dissesse, mas, de todo modo, está aqui. Né? E começando pelo aquele que será nosso primeiro expositor, o desembargador Emanuel Teófilo Furtado. Ele graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, fez seu mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e um pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente, é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, além de professor nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Tem inúmeras obras publicadas, participou de inúmeros eventos, recebeu muitos prêmios e títulos, eu tenho aqui uma lista grande, mas eu vou citar apenas aquele que, a meu juízo, pareceu mais importante. Em 1986,
Isso foi meu gabinete que descobriu. Né? Em 1986, quando se graduou em Direito pela Universidade Federal do Ceará, o professor Emanuel recebeu o título de melhor orador universitário do Estado do Ceará pela Academia, título otorgado pela Academia Cearense de Retórica. Né? Não é pouca coisa e acho que aumenta, inclusive, bastante a responsabilidade. Né? Então, para iniciar então o nosso painel, o professor Emanuel tem a palavra. Diante do que acaba de dizer o meu colega, Manuel Carlos Toledo, só me resta pedir ao espírito de Cícero que baixe sobre mim para que, ao menos, eu não decepcione tanto ante a escolha que ele fez dessa titulação tão antiga, mas auferida lá aos tempos da graduação da nossa Salamanca, a nossa Faculdade de Direito, que tem mais de 110 anos, uma faculdade bastante antiga lá no nosso estado do Ceará. Registrar a minha alegria de estar aqui nesta terra que por si só já demonstra o seu romantismo. Falou-se aqui em Marília de Dirceu, e quem de nós não está ou já não esteve apaixonado? E como a paixão é profunda, e como a paixão mexe com as nossas entranhas, como é bom estar apaixonado. Seja a paixão de um pelo outro, seja a paixão por uma causa, por um propósito, por uma finalidade. Na verdade, sem paixão, nada nós fazemos na vida de grande êxito, de grande expressão. Então, é efetivamente uma alegria estar aqui em Marília de Dirceu, esse amor tão difícil, tão desencontrado, mas que pelo menos nos poemas e nas palavras se efetivaram. Quero saudar efusivamente os organizadores deste conclave, que já é um marco no calendário jurídico nacional. Há muito que eu acompanhava a realização desses congressos e sonhava vir como participante, e vejam como as coisas são, cá estou na condição de colaborador, o que muito me enaltece, engrandece, de forma que registro aqui os meus parabéns a todos os organizadores, na pessoa do presidente do tribunal, nosso incansável, carismático e líder, Lorival dos Santos, nosso desembargador. Em nome dele, saúdo todos os integrantes do tribunal da 15ª Região, sem dúvida um tribunal diferenciado no Brasil, não é porque estou aqui, mas é de sabença de todos. E quem já o disse antes de mim, não foi este modesto que lhes fala, mas o próprio ministro aqui presente do Tribunal Superior do Trabalho, que, portanto, tem a visão global dos regionais, Brasil afora. Quero saudar o presidente da mesa, meu colega, doutor Manuel Carlos Toledo, bem como meu colega, desembargador Bento Herculano Duarte Neto, conhecido de longas datas, vizinhos que somos de estados e membros que fomos do mesmo regional, qual seja a 21ª região, onde prestei concurso e depois retornei ao meu estado, que é o Ceará, também através de concurso. À época não havia a figura da chamada remoção. Como anunciava o doutor Manuel Carlos Toledo, uma pergunta inicial pode vir à mente dos que aqui estamos, qual seja: por que falar em processo no Congresso de Direito Rural? Ora, mas como é que o direito se concretiza?
se não for pela jurisdição voluntária, se não for pela espontaneidade da realização dos atos que a todos são devidos, senão com a última palavra do judiciário. E esta última palavra se dá, se realiza, se efetiva através do devido processo legal de que nos fala a própria processualística, o próprio direito constitucional. Portanto, é sempre bem-vindo, é sempre pertinente, é sempre cabível falar em processo em qualquer discussão onde esteja presente o direito, porque o direito se realiza através do processo judicial, a menos que prevaleça a jurisdição voluntária, o que nem sempre acontece. Lembremos nós de dados recentes do nosso Conselho Nacional de Justiça, que a quantidade de processos que tramitam Brasil afora é praticamente a metade da população brasileira. É como se de cada 2 brasileiros, 1 tivesse uma pendência judicial. Portanto, está mais que patenteado que o judiciário é buscado, que a consecução da paz, que a efetividade do direito, que a entrega da prestação jurisdicional só acontece com a intervenção do judiciário, pelo menos em 50% dos casos, são dados do Conselho Nacional de Justiça, de que também fez parte, de maneira pioneira, quando logo de sua criação, o nosso ministro aqui presente, Douglas Alencar, logo da criação desse dito Conselho Nacional de Justiça, que vem se firmando como um pacificador, mas também um norteador de bons passos da justiça como um todo. Pois muito bem. A nossa fala é exatamente a busca da repercussão do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. É de sabença de todos nós que, se não mudarem a data, agora, nos primeiros meses de 2016, virá à baila um novo álbum adjetivo civil, vale dizer, um novo código de ritos a regular os processos em geral. A primeira noção que nós temos que ter à mente, diferentemente do tempo que cursamos direito, quando eu digo cursamos, a nossa geração aqui, não os mais jovens que eu estou vendo nesse auditório, na casa dos seus 20, 30, esses aí não. Mas nós, que ainda estudamos o processo por Moacir Amaral Santos, Frederico Marques, Humberto Teodoro Júnior, não é? Dentre outros, né, para não ir mais para trás, para também não dizer que a gente tem mais idade do que aparenta. Não é? Mas, naquela época, o nosso estudo do processo e do direito como um todo, principalmente o direito civil, a espinha dorsal do direito, passava totalmente ao largo de um direito constitucional. A imagem que eu tenho na nossa Salamanca lá, de 2 disciplinas choradinhas que fiz de direito constitucional, foi de algo distante, um professor muito preparado, um linguajar ultra erudito, ele entrava e saía, a gente entendia só o bom dia, até mais, tchau, né? E de forma que ficava uma coisa assim muito distante, e aquela história do direito constitucional era para inglês ver, como se diz. Contudo, passados 26 anos, que estamos comemorando agora, a partir do dia 5 de outubro, do mês corrente, veio a nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal veio com a roupagem para que o direito seja interpretado a partir da Constituição e não seja recorrido à Constituição aqui e acolá quando necessário. Não é esta a maneira de o jurista enxergar doravante.
E eu falo principalmente para os alunos aqui presentes, para os estudantes, para os acadêmicos. A maneira de se enxergar o direito, doravante, pela ordem constitucional, pela ordem jurídica que temos, é da Constituição em diante. Não é o contrário. Não é do direito civil para, se for o caso, apelar para a Constituição. Do direito do trabalho para, se for pertinente, ir atrás de alguma regra constitucional. Não. É da Constituição para baixo que o intérprete, que o aplicador e mesmo aquele que postula um direito na justiça deve confeccionar, deve raciocinar. Esta é a palavra. O raciocínio jurídico correto deve partir da nossa Carta Maior, da nossa Constituição da República. Essa Constituição que estabeleceu, como pode ser visto aí no nosso monitor, um Estado democrático de direito, um Estado constitucional, um Estado pós-social e, por derradeiro, como querem chamar alguns, um Estado pós-moderno. Ou seja, um Estado onde os direitos, as liberdades, as garantias, o respeito à pessoa, à dignidade da pessoa humana é o ponto de partida de todo e qualquer raciocínio. Aliás, eu vou, como diria Nietzsche, al di là del bene e del male, ou seja, hoje se fala da dignidade dos animais. O que dizer da dignidade do ser humano? E sobre isso nós temos obras escritas defendendo a dignidade dos animais. Então é a partir dessa perspectiva, e é deste ponto que eu parto a minha colocação neste congresso, que o raciocínio jurídico deve ser elaborado por todo e qualquer operador do direito, seja o que peticiona, seja o advogado que postula um direito, seja o que entrega a prestação jurisdicional, o magistrado, o juiz, o desembargador, o ministro. Esta é a perspectiva sem volta. A Constituição veio para abarcar o direito como um todo. E é desta maneira e desta forma que o nosso raciocínio jurídico deve ser exercido, principalmente numa realidade constitucional que elevou a patamar máximo a questão dos princípios. Já dizia o grande Paulo Bonavides, nosso conterrâneo, antes os códigos e as leis, hoje os princípios e a Constituição. Esta é a modernidade, esta é a realidade atual. Quem ficar para trás não vai acompanhar o bonde, não vai caminhar nos trilhos e na velocidade que a realidade presente impõe. Esta proteção e efetivação dos direitos humanos ou fundamentais, como são chamados também, palavra de ordem, de regra, de comando, ela se dá em dimensões. Eu aqui cito 3. Direitos humanos de primeira, de segunda e de terceira dimensão. Alguns chamam de geração. Me lembro bem que uma vez, no evento em universidade francesa, fui falar em direitos humanos de 4ª geração, de 5ª geração, de 6ª. O professor francês, ou os professores, fizeram biquinho. Eles já o fazem de maneira geral, né? Mas fizeram um biquinho assim, mais encorpado, para dizer que para o francês liberdade, igualdade e fraternidade. Pronto. Isso engloba tudo e qualquer outra ideia de direitos humanos, de dimensões, etc. e tal. Obviamente que eu não fui discutir, mas de um jeito ou do outro, o nosso direito brasileiro, ele enxerga essas dimensões, tanto é que se nós nos valermos, aqui na nossa área trabalhista, de doutrinadores do quilate, do carioca Arion Sayão Romita, no seu curso de direitos
fundamentais trabalhistas, se eu me equivocar no título, me corrijam, mas é uma obra belíssima, reeditada, ele fala na quarta, na quinta, na sexta geração. O próprio Paulo Bonavides, por mim aqui já mencionado, e não poderia deixar de fazê-lo, um pouco de bairrismo, embora não sei se vocês sabem, ele é paraibano, mas ficou no Ceará por opção, né, mostrando a sua inteligência profunda, não é? Obviamente. O próprio Paulo Bonavides, professor, nos fala do direito de quinta geração, que seria o direito à paz mundial, que nós assistimos agora com tanto pesar, mundo afora, principalmente na situação dos refugiados, que dispensa maiores delongas, uma vez que sei muito bem eu que este seletíssimo auditório é um auditório atualizado e que acompanha as notícias da sua cidade, do seu país e do mundo. Então, essa proteção, ela vem como consolidadora desses direitos constitucionais de que falei no começo da minha oração, no sentido de que preservam-se direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Vejam, senhores, que agora há pouco, na palestra que antecedeu esta mesa, falava-se da brilhante decisão, exarada pela desembargadora aqui presente, à época juíza, de reverter a multa de uma ação civil pública para a instituição de preservação da saúde das crianças à disposição do juízo para que depois viesse a ser utilizado. Então, esses direitos coletivos, principalmente na nossa área, através da ação civil pública e outras, são direitos chamados de terceira geração. Mas, se quiséssemos, poderíamos falar de uma quinta geração, o direito à informação, a informática, de que se falou aqui, a tecnologia, na palestra pioneira, e outros tantos que a doutrina oscila para lá e para cá. Mas vamos ficar só por aqui para dizer da imprescindibilidade dessa questão da observância dos direitos constitucionais para todo e qualquer raciocínio jurídico, para todo e qualquer debruço que o judiciário faça, seja qual for o ramo sobre o qual se detiver. E aí, o que eu acabara de falar é exatamente o que está aparecendo na tela, as gerações de direitos humanos, que, como eu disse, hoje já há quem entenda até uma sexta geração, incluindo aí a paz, a informação e assim por diante. Mas o certo é que são direitos humanos ou fundamentais que não tem mais volta no nosso cenário jurídico. Ora, o objetivo do Estado democrático de direito, e como é bom falar em democracia, também só a minha geração, e um pouquinho para trás, é que sabe o que é a falta da democracia. Como é bom falar de democracia. Aliás, perguntava-se de Santo Agostinho, o que é democracia? E ele dizia, se penso, bem o sei. Se pedes que me digas, que te digas, já não o sei. Mas é a democracia a realidade onde mais se pode preservar o direito individual e coletivo. Livrai-nos, ó Deus, de regimes autoritários. Só os que passaram, não vou usar os que passamos, porque sou jovem, não é? Mas os que passaram por um regime autoritário sabem o que é isto. Então, hoje falar Estado democrático de direito é para dar um regozijo. Por maior que seja a turbulência econômico-política que nós estejamos vivendo. Mas verbalizar Estado democrático de direito no Brasil, onde as instituições estão funcionando, o judiciário funciona, o executivo funciona, o legislativo, com todos os seus senões, funciona, com todas as suas mazelas, as liberdades existem, com todas as suas reticências,
estamos no Estado democrático de direito. E o objetivo do Estado democrático de direito não é somente justificar esses direitos civis que eu falara na tela anterior que apresentei para os senhores, muito menos os civis, políticos, sociais e meta-individuais. O objetivo do Estado democrático de direito é garantir a efetividade desses direitos. Não basta eu ter um direito, em tese, se, quando eu quiser exercê-lo, eu vier a ser manietado, eu vier a ser tolhido, eu vier a ser rechaçado do exercício desse direito. Portanto, o Estado democrático tem a grande vocação, através do poder judiciário e através do due process of law, através do processo, garantir esses ditos direitos civis, políticos, sociais, no nosso caso, trabalhista, meta-individuais e assim por diante. Sem Estado democrático de direito, não há garantia. Há o arbítrio e a incerteza. Essa geração nova precisa saber disto. Uma coisa é ler nos livros da história, outra coisa é ter vivenciado. Eu peguei o finzinho da ditadura e compartilho com os senhores aqui. Na minha casa, meus pais não eram ativistas, não eram militantes. Meu pai era um modesto bancário, minha mãe uma professora. E aí, quando havia aquela irresignação contra aquele regime duro, que meu pai se exaltava um pouco, na minha casa, minha mãe dizia, fale baixo, fale baixo. E eu, um menino de 5, 7 anos, não entendia. Fale baixo. Dentro da minha casa, os vizinhos estão tão longe, o que era? Mas você, dentro da sua casa, ter medo da manifestação do seu pensamento é um regime que não é democrático. Só para exemplificar a grandeza da democracia que nós devemos valorizar e lutar por ela, apesar de todos os senões, apesar de todas as restrições, erros, falhas e outras situações. Então, como dizia eu, a importância do poder judiciário no processo é exatamente porque só através do judiciário e do processo o direito vai ser contemplado, o direito vai ser efetivado. Na verdade, a tutela jurisdicional nada mais é do que a entrega pelo Estado juiz de um direito de quem se viu dele lesado e, portanto, não tem mais como apelar para o bispo. Antigamente, uma frase que se dizia, vá apelar para o bispo. Hoje não se apela para o bispo, se apela para o judiciário. E na crença de que vai receber. Não fora isso, não haveria essa quantidade imensa de ação. Se eu sei que vou entrar com ação e não vou ter chance nenhuma de ganhar, para que vou perder meu tempo, energia, custo, etc. e tal? Então, se entra no judiciário é porque se tem uma esperança. Se tem uma esperança é porque há um mínimo de credibilidade no poder judiciário. Isso, para nós que compomos o judiciário, é regozijante, é motivo de satisfação, porque, de um jeito ou do outro, o que nós fazemos é motivo de credibilidade para a sociedade. A jurisdição é o gênese do sistema pós-moderno de acesso individual e coletivo à justiça. E, ao mesmo tempo, a busca moderna, odierna, não é mais pela criação de novas leis. Leis nós as temos, e muitas delas boas. A nossa Constituição é uma belíssima carta. O que nós precisamos é da manutenção dos direitos, é da garantia dos direitos, é da efetividade do direito que cada cidadão tem, que cada coletividade tem, do exercício da cidadania, que é uma das maiores conquistas dessa carta. Já dissera Ulisses Guimarães, aqui está
a Carta Cidadã. E, de fato, é uma carta para a cidadania. E é preciso que nós tenhamos uma plena noção do que é cidadania para podermos exercer os nossos vários direitos de cidadão que temos e cidadãos que somos. A constitucionalização do processo. Então, como dizia no início, o processo ele passou por uma situação de constitucionalização. Vale dizer, o que antes era aquele rito, passo a passo, um após outro, passou a ter uma roupagem com o espírito da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela trata exatamente de todos os direitos fundamentais relacionados ao processo. E este hálito, este manto da Constituição Federal, se espraia por todo e qualquer processo, seja ele o processo penal, seja ele o processo civil, seja principalmente o processo trabalhista. E por que principalmente? Porque é onde está o mais desvalido, aquele que busca uma tutela de natureza alimentar, o que busca o ganha-pão, o sustento, a subsistência sua e de sua família. Então, o processo do trabalho, há, talvez mais que outros, que incorporar esse espírito de constitucionalização no sentido de cidadania, de observação de princípios e assim por diante. Aí é que eu ponho essa primeira nota dizendo que a constitucionalização do processo é uma interpretação valorativa do processo. O processo como uma forma de realizar adequadamente os valores do Estado democrático de direito. Ou seja, o processo ele não existe por si só, ele existe para efetivar os valores do Estado democrático de direito, que foi a opção do Constituinte, vale dizer, do povo brasileiro. O povo brasileiro quis que nós vivêssemos numa democracia. E assim o disse em 5 de outubro de 88. E digo mais, o objetivo da constitucionalização do processo está na adequação, tempestividade e efetividade do acesso individual e coletivo ao poder judiciário. Que seja a forma adequada, que seja em tempo razoável, aqui está a Constituição falando na razoável duração do processo, talvez a queixa maior do jurisdicionado, e nós, magistrados, advogados, sofremos também com isso, com essa malha imensa de recursos, de procedimentos que entrava o processo. Os juízes de primeira instância conhecem muito bem a questão da execução, que é o nó górdio de um processo do trabalho, mas, de um jeito ou do outro, o objetivo está exatamente nessa tempestividade e na efetividade, ou seja, de entregar a quem tem direito, voltando àquela parêmia de Ulpiano na Roma antiga. Dá a cada um o que é seu, faz o que é correto fazer, enfim, a justiça equitativa ou distributiva. Cito ainda Conrad Hess, com a sua ideia de princípios, os princípios jurídicos e sua função normativa, através das formas direta e indireta. Às vezes eu ouço aqui e alhures, que me deixam tanto quanto, assim, cabisbaixo, sorumbático, para ser eufêmico. Quando quer decidir do jeito que quer, apela para o princípio. Abandona a lei e vai para o princípio. O princípio resolve tudo. Não é assim. Primeiro porque foi a Constituição Federal que normatizou determinados princípios. Então, se estão na Constituição Federal, são normas. É aquele beabá do estudo da introdução à ciência do direito, da hermenêutica jurídica, ou qualquer outra dessas disciplinas de começo de curso. Se a Constituição colocou lá princípio da dignidade,
princípio da capacidade contributiva, princípio, é porque é norma. É norma e tem que ser cumprida. Princípio do bem-estar social. Não é? Então é norma. Então, quando se quer resolver uma coisa, se puder se escorar no princípio, se está decidindo muito bem e em conformidade com a Constituição, diferentemente do que alguns pensam. Vamos ver, então, o que é que o próprio CPC, e eu já vou chegando ao CPC, feita esse rapidíssimo preâmbulo, mas indispensável, eu já vou chegando à letra do nosso novo CPC, Código de Processo Civil. Diz lá o artigo 1º da lei que entrará em vigor no começo do ano que vem, se não adiarem. O processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Meus diletos congressistas, isto é inédito. Uma norma, um código, um álbum, fazer menção de forma explícita à Constituição Federal é exatamente a materialização do que eu dissera no começo da minha fala. É o próprio legislador adjetivo dizendo, olhe, estamos trazendo uma lei processual nova, mas fiquem sabendo que, em primeiro lugar, está a Constituição. Esta lei é para estar em consonância com a Constituição. Na dúvida, opte pela Constituição. Tenha-se como ponto de partida a Constituição. Não sou eu que estou dizendo para esse seletíssimo auditório, é o próprio legislador novo, no seu artigo 1º. Ele abriu o CPC dizendo isto. Valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. O que eu disse até agora não foi ousadia, ou usando a expressão aqui futurista que se disse há pouco. Não. Está no papel, está na lei, está no Código de Processo Civil que entrará em vigor. Então, na hora de aplicar o Código, se vir uma ferida à Constituição, deixa de lado o Código e aplica a Constituição. É o que o próprio Código está dizendo. Sem ser autofágico, ele apenas está dizendo que compreende o esquema, o espectro, a estrutura lógico-sistemática jurídica brasileira. Não há dúvida. E aí nós vemos a ideia de uma heterointegração dos sistemas processuais, ou, noutra expressão, a teoria do diálogo das fontes. Os senhores sabem bem, e algum outro que não se lembre, essa teoria é alemã e foi trazida por nós há pouco tempo, por uma pesquisadora, que foi difundindo aos poucos nas academias e hoje até nos tribunais. Em outras palavras, é exatamente, no linguajar matemático, a interseção das várias fontes para que se chegue ao resultado correto, justo e mais pertinente para aquela circunstância. Então, o que é que diz o artigo 8º do mesmo novo álbum processual civil? Ao aplicar o ordenamento jurídico, deixa eu colocar aí para vocês acompanharem. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais. Isso foi a Constituição que falou, essa história de fim social, bem-estar, é Constituição. E as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Foi a Constituição que falou, mas não sei por que cargas d'água o legislador adjetivo resolveu colocar no seu álbum. Né? E nós sabemos, obviamente, né? Estou sendo machadeando aqui com essa consideração. E observando
a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Meus diletos amigos, se eu espremer esse artigo, só sai princípio. O sumo é princípio. Princípio constitucional e princípio da administração pública. Se não, vejamos. Vamos aqui para frente. Objetivo, qual foi do artigo 8º? Aproximar a decisão ética da decisão legal. O ético do legal. O valor da norma posta, da norma da regra. E aí nós temos, dito no artigo 8º, princípios da Constituição, dignidade da pessoa humana, foi o legislador que falou. Razoabilidade, foi o legislador que falou. E ainda, princípios da administração pública. Naquela época que se estudava para concurso, que tinha até aquelas formulazinhas, né? PLIN, publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Né? Outros usam outra sigla. Né? Eu já passei muito tempo disso, mas aqui e acolá ouço essas estratégias. O professor Bento, que dá muita aula nos cursos aí, deve saber bem dessas estratégias didáticas para os concurseiros adentrarem ao serviço público. Então, veja aí da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em outras palavras, o legislador adjetivo civil incorporou no seu texto princípios da Constituição e da administração pública, que, na verdade, estão na Constituição. Porque se nós pegarmos o artigo 37 e seguintes da nossa Carta Magna, lá veremos os ditos princípios da administração pública. Isso aqui resvala no julgador, no magistrado, obviamente. Nós, julgadores, temos que nos pautar na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e, que o diga o CNJ com suas estatísticas e metas, eficiência, ou seja, uma pronta, correta e rápida entrega da prestação jurisdicional. Estamos avançando mais no Código de Processo Civil novo. Feita aquela introdução constitucional, não estamos abandonando a Constituição, apenas estamos fazendo aqui a interseção com o novo CPC. E aí vem o polêmico artigo 15 do digesto formal civil. Diz lá o novo legislador: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, a gente se treme todinho nesta hora, não é? Administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Subsidiariamente. Vamos lá para os léxicos. O que é supletivo? É o que completa, é o que serve de complemento, é o que enche de novo, é o que vem para suprir. O que é subsidiário? É o que auxilia, o que socorre, o que ajuda, o que contribui. Então, um supletivo, a parte do impedimento, suspeição, competência do juiz do trabalho. A CLT realmente fala muito pouco. Então, vem o CPC e faz o complemento, faz a sua postura supletiva, que nós já costumamos fazer com o atual Código de Processo Civil. O subsidiário, quando não há nenhuma previsão legal, mas que a norma processual, que não a CLT, pode complementar. E aí fica na criatividade do juiz do trabalho. O juiz do trabalho, ele é praticamente um artista em criar situações
para o deslinde da causa, para a obtenção do resultado almejado, que é a entrega da prestação jurisdicional. Dou-lhes um exemplo dos meus 20 anos de militância como magistrado de primeira instância. Chego para ouvir duas testemunhas sobre informação fundamental para que eu decidisse por A ou por B. A testemunha do reclamante diz A do reclamado B. É um fato só, impossível ter acontecido as duas situações. O que faço eu? Muito bem. Um dos senhores está mentindo. Eu me valerei de um Instituto de Direito Processual, salvo engano, penal, da acareação. Mas, doutor, não tem previsão de acareação. Onde é que o senhor foi buscar isso? No sistema processual vigente. Os dois vão lá para o cantinho, para aquela salinha que eu tenho, e cada um vai refletir, lembrar direitinho como foi, não é? Como é que as coisas aconteceram, quem foi, quem não foi, não é? Quem realmente está com a memória mais refrescada. Aí, depois de um certo tempo, eu chamarei os senhores e aí, novamente, os indagarei. Não ameacei de nada, não. Não usei o meu cajado magistral de forma alguma, apenas disse, olha, vão ali, esperem um pouquinho, fiquem pensando. E os chamei de volta. Quando chamo, um deles diz, doutor, eu me lembrei, realmente foi assim, assim, assim. Tá muito bem. Pois está resolvida a situação. E aí, penso eu ter encontrado a verdade, e com a verdade formal que eu me deparei, julguei o processo. Se fiz justiça ou não, só Deus dirá para os que acreditamos. Temos aí o 769 da CLT. Este é o nosso grande artigo. Esse é o artigo que nos dá sustentáculo, principalmente para que o juiz do trabalho, que é o juiz social, que é o juiz do regramento que veio para a situação de um trabalho social massacrado à época do nascimento da CLT. É um juiz que tem a sua visão social diferenciada, ou então vai ser outra coisa. Se a visão social de um juiz do trabalho não é diferenciada, ele errou de vocação. Ou então ele está ali para representar o grande capital, né? O que é uma possibilidade, né? Diz assim o 769. Aliás, o grande capital já quis até acabar com a justiça do trabalho. Os mais novinhos não lembram, mas quem não se recorda de ACM, o Toninho Malvadeza, como era conhecido, não é? Que Deus o tenha, né? Sua imensa misericórdia, só mesmo Deus para recebê-lo. E ele propôs a extinção da justiça do trabalho. Para que a justiça do trabalho? Da mesma forma, o Banco Mundial e outros tantos que querem a segurança jurídica, ou seja, enxugar, 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 que é para a gente poder investir no Brasil sem ter que pagar praticamente nada aos trabalhadores. Esta é a lógica, infelizmente. Não me acho assim um revolucionário, não. Não sou filiado a partido político, nunca o fui, tenho uma ideologia como cidadão, mas, como diria o espanhol, es como es. Esta é a dura e crua realidade. Nos casos omissos, diz lá a nossa velha CLT, que completou 70 anos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual. Eu insisto, porque às vezes a pessoa diz subsidiária e fica pouco eufônico, é subsidiário. Desculpa, eu estou falando aqui para os estudantes, viu? Não estou falando isso aí para os doutos magistrados e desembargadores e ministros aqui presentes, não, né? É porque a veia professoral não deixa que a gente perca a oportunidade de admoestar de alguma forma, né? Então diz, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho,
exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Ou seja, a regra é aplicar a CLT. Sendo incompatível, está fora toda e qualquer aplicação do CPC. Só vai para o direito processual comum quando realmente puder ser aplicado de forma subsidiária ou supletiva, como nós vimos. Portanto, isso aqui é a exceção da exceção. E atentem os senhores que a vocação do processo do trabalho, cujo nascedouro tem todo um panorama histórico diferenciado, é pela adequação, tempestividade e efetividade. O nosso processo é um processo criativo e mais rápido, não é bizantino, não é ortodoxo e nem pode passar a ser com o advento do novo Código de Processo Civil, que nós não vamos querer aplicar goela abaixo sem o devido filtro da principiologia do processo do trabalho. E aí nós temos normas do novo CPC aplicáveis ao processo do trabalho. Interpretação sistemática dos artigos 769 da CLT e 15 do CPC, ou seja, os dois têm que ser interpretados de uma maneira sistemática, de uma maneira harmônica, de tal sorte que um não venha para aterrar, para espancar de forma abrupta o outro. Muito ao contrário, que seja possível uma harmonização. E quais são, pois, os requisitos para a aplicação do CPC ao processo do trabalho? Letra A, existência de lacuna na CLT, de ordem normativa, falta a norma mesmo, de ordem ontológica, da essência mesmo daquilo que se quer julgar, ou de ordem axiológica, de ordem valorativa. Então, ante esta lacuna, vamos nos valer do CPC. E mais, não basta lacuna, impõe-se que haja compatibilidade da norma migrada com a principiologia do processo do trabalho. Mesmo havendo lacunas, se a norma migrada não se harmonizar com o processo do trabalho, não podemos aplicá-la. E aqui eu não quero nem falar do nosso juiz da 15ª Região, o Jorge Luiz Souto Maior, que entende que não é para aplicar nada, que é para passar o largo, é para deixar o CPC en passant. Eu sou fã do Jorge Luiz Souto Maior. Digam para eles, quando vocês os virem, que trabalham com ele, né? Mas para o Jorge Luiz não é para aplicar nada. Né? Mas depois ele reviu alguma coisa, eu já li alguma coisa depois, ele já está um tanto quanto, digamos assim, mais flexível. Mas no primeiro momento, o primeiro lampejo que ocorreu foi dizer: CPC, não o quero. E aí, já, então, arrematando, nós temos as formas de aplicação das normas do CPC no processo do trabalho. Ela pode ser supletiva e subsidiária e restrita. Aqui aplica-se de forma supletiva ou subsidiária porque não tem nada que vá de encontro ao princípio social de conquistas para a classe hipossuficiente. Então, podemos aplicar. Lógico que o tempo não me permite que eu pegue os artigos todos do novo CPC e diga para vocês, olha, esses aqui podem, esses aqui não podem, esses aqui não podem. Só o tempo dirá, só o dia a dia vai mostrar. A doutrina, a jurisprudência, o juiz diretamente com a parte, só o tempo dirá. Há uma segunda situação que seria uma aplicação supletiva e subsidiária duvidosa. Ou seja, a compatibilidade com o processo do trabalho, com seu espírito social avançado, para aplicar aquela norma, fica meio complicada. Me ocorre aqui, só a guisa de exemplo, eu dizia que não dá para eu examinar os artigos todos do CPC, mas a questão da sentença. Nós que passamos pela primeira instância, sabemos que o pleito trabalhista, regra geral, é da letra A a Z. E cada parcela daquela é uma decisão. É diferente do juiz do cível, que ele diz, reintegra a posse ou não reintegra.
Separa ou não separa? Dá ou não dá? No nosso caso, são várias parcelas. E agora vem o novo CPC querendo que o magistrado examine cada um dos fundamentos articulados pelo causídico. Meus diletos amigos, se isso for acontecer na Justiça do Trabalho, nós vamos ter que contratar metade da força de trabalho, não de magistrados, mas de psiquiatras, de terapeutas e tantos quantos, para cuidarem dos nossos pobres magistrados, porque é impossível. Não tem como pegar todas as articulações e sair uma a uma rebatendo, porque se torna inviável na dinâmica que é o dia a dia de uma sala de audiência e de um gabinete de sentença de um magistrado de primeira instância. E, por fim, temos as normas absolutamente inaplicáveis. Temos que guardar como tripé do direito processual do trabalho que, para dar certo aplicar alguma coisa do CPC no processo do trabalho, temos que lembrar, o processo do trabalho pugna pela simplicidade. Não é algo vulgar, leviano e irresponsável. Não, é simples, é objetivo, é preciso. Não tem bromação. Eu sempre digo, uma pessoa que é muito cri-cri, muito enrolada, não dá para ser juiz do trabalho. Não dá. Vai fazer outra coisa na vida. Ou você é dinâmico, é célere, é antenado, é plugado, sabe resolver rápido as coisas, ou então, juiz do trabalho não dá certo, porque você vai se ver em muitas situações que vai travar mesmo, vai enganchar e os advogados vão ficar esperando lá fora 4, 5, 6 horas pela audiência seguinte. Celeridade. Natureza alimentar da nossa verba. Estamos tratando com o ganha-pão. Estamos tratando com o sustento do trabalhador e de sua família. Então não dá para esperar de eterno. Já não bastassem tantos recursos. Então, essa questão da celeridade tem que servir de norte para saber se aplica ou não aquela norma do Código de Processo Civil para o processo do trabalho. E, por derradeiro, a eficiência. Vai dar resultado? A incorporação desta norma vai gerar o resultado que se quer, qual seja a prolação da sentença e a entrega da prestação jurisdicional através da entrega do bem, da coisa ou do dinheiro? Tudo isso há de ser refletido para que se possa examinar a pertinência ou não da incorporação das normas de direito adjetivo civil do novo CPC ao direito processual do trabalho. Eu quero efusivamente agradecer a atenção e a paciência com que cada um dos senhores me ouviu e dizer mais uma vez da minha grande alegria de estar aqui em Marília, dividindo com os senhores esse momento de enriquecimento, mas também festivo. Muito obrigado e boa tarde. Nosso também efusivo agradecimento ao professor Manuel Teófilo Furtado. Acho que ficou claro para todos, depois dessa exposição, que a distinção conferida pela Academia Cearense de Retórica foi amplamente merecida, né? E, para rapidamente destacar alguns pontos da fala do professor, que me pareceram, dentro de tudo, todas as informações importantes, mas raciocinar juridicamente a partir da Constituição da República. Isso é fundamental. E, enquanto o professor estava falando, eu me lembrei que, em uma certa ocasião, o professor Dalmo Dallari, da Faculdade de Direito da USP, comentou, olha, na grade curricular das faculdades de Direito, normalmente nós temos aí 4 anos de Direito Civil e 1 ano de Direito Constitucional. Será que não deveria ser o contrário? Porque a própria grade curricular acaba passando a impressão de que a norma, a legislação ordinária, é mais importante que a norma constitucional. E isso pode acabar nos influenciando quando da nossa atividade, nossa vida profissional. Nós temos hoje, como o professor também colocou, uma realidade constitucional
onde há consagração institucional dos princípios, e dentre esses princípios está o da plena efetividade do processo, do acesso efetivo à tutela jurisdicional. E aqui me pareceria interessante pensar uma parte da fala do ministro Douglas, na sua conferência de abertura, quando ele comentou de um caso concreto recente, onde, após vários anos de tramitação, um processo foi extinto sem resolução de seu mérito. Como nós sabemos, um processo, quando é extinto sem resolução do mérito, é um processo que, esse processo, a rigor, ele não chegou a lugar nenhum. Depois de vários anos, de esforço, pessoas que raciocinaram ali, que perderam um tempo valioso tentando encontrar uma solução, em um dado momento, por um detalhe, ou que talvez não tenha tanta relevância, esse processo acaba sendo extinto. Isso realmente é uma perspectiva ou uma mentalidade, talvez, que nós precisemos remodelar.